Bem com vocês, professora Cássia, do canal Redação Inteligente. Hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre progressão textual. Vocês já ouviram falar sobre isso? Bem, eu vou atrasar alguns slides aqui para a gente verificar como que eu posso fazer isso na prática. Progressão textual está presente, deve estar presente em todos os textos que nós vamos construir, né? Então, ela é vista, visualizada e analisada em todas as áreas. É ela quem vai dar aquela questão de ligação entre as partes e vai ser penalizada se não houver na competência 3 do Enem, tá? Então, nós temos aqui, olha só, a questão da introdução. Como vocês sabem, essa introdução precisa ter 3 partes, né? Eu apresento o meu tema, uso um conectivo, apresento a minha tese, uso um outro conectivo e venho apresentando os argumentos. Isso pode ser feito de várias maneiras e eu vou mostrar para vocês um texto no qual isso foi feito com bastante proficiência. Depois nós temos a questão do desenvolvimento. Observe que eu já começo o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento com um conectivo, que vai me indicar uma ordem, uma sequência, né? Essa ordem pode ser colocada pelas palavras primeiramente, em primeira instância, em primeira análise, a priori, etc. e tal. Feito isso, eu vou utilizar o tópico frasal. O tópico frasal é aquele período que resume a ideia do meu texto. Depois que eu coloquei, do meu parágrafo, desculpa. Depois que eu coloquei o meu tópico frasal, eu coloco um outro conectivo e faço a inserção de um argumento sociocultural. Disso, eu posso utilizar mais 2 períodos para fazer a interpretação, o que esse argumento sociocultural tem a ver com o tema que eu estou desenvolvendo, né? E daí eu venho na minha conclusão, eu vou usar um conectivo conclusivo inteligente, sem aquelas frases clichê, né? Tipo, medidas devem ser tomadas para resolver o impasse, né? Que é uma frase clichê. Então, eu uso simplesmente eu faço uma sugestão, utilizem um logo, né? Logo, retomem a tese que vocês colocaram aqui na introdução, né? Retomou a tese, use um outro conectivo e começa a inserir os seus agentes sociais, né? Quem vai fazer o quê, come para quê? Pelo menos 2 agentes sociais, aliás, 2 agentes sociais é o suficiente, tá? E aí utiliza um conectivo e finaliza a sua conclusão. Lembrando que essa conclusão é modelo Enem. Modelo concurso só não precisa ter essa proposta de intervenção, mas você tem que retomar a tese da mesma forma e de alguma forma dizer como que o problema que você mencionou na tese pode ser resolvido, tá? E aí eu fiz um texto aqui cujo tema foi sobre a inserção dos jovens, o esporte como um projeto de inserção de jovens, né, na atualidade, algo assim bastante direcionado, assim como foi o Enem do ano passado, foi tratado sobre a deficiência física, mas fizeram um filtro, né, e colocaram aí especificando a surdez. Então, aqui nós estamos falando de projetos que, de certa forma, contribuem para a reinserção, para a reinserção. Colocamos o esporte direcionado a jovens, tá? E eu fiz um texto e gostaria de lê-lo para que vocês entendam como que essa progressão textual está sendo colocada. Então, observe que em vermelho são os conectivos utilizados, tá? Então, eu irei lendo e fazendo os comentários com vocês. Então, diz assim: na história da educação, mais precisamente na Grécia Antiga, o processo escolar destinado à elite grega já esportivo para a formação de grandes homens. Então, observe, se o corretor está lendo meu texto, ao ler esse primeiro período, ele já percebe que eu estou falando sobre esporte, tá? Bem, muito bem. Então, meu tema está apresentado. Agora eu venho apresentando o meu problema neste segundo período.
Na atualidade, no entanto, a atividade física é disciplina obrigatória do currículo escolar e deveria ser vista como oportunidade e não como mais uma carga a ser cumprida. Eu estou dizendo que, na atualidade, a atividade física, na verdade, em muitos contextos, principalmente nas escolas, os alunos não ligam muito, né? Às vezes tem educação física, fica um monte de gente sentado, pouca gente fazendo. Então, na verdade, esse é o grande problema. E aí, eu venho aqui, no caso, apresentando os argumentos que eu vou colocar. Por esse motivo, é necessário enfatizar as questões que permeiam mudanças significativas na qualidade de vida, bem como ressaltar o exemplo de pessoas que se surpreenderam através do esporte. Muito bem. Eu venho aqui agora iniciando os meus argumentos. Então, observe que eu inicio o meu argumento com um conectivo que mostra para o meu corretor que eu estou iniciando a discussão, tá? Então, para iniciar a discussão, o esporte por si só é capaz de salvar vidas. Este é meu tópico frasal. Estou resumindo o meu parágrafo nele. Retorno com um conectivo, comprovando essa ideia. A biologia explica que a endorfina, substância liberada na prática esportiva, eleva os naturais de humor, fazendo com que doenças tão recorrentes quanto a depressão possam ser sanadas apenas com o fato de exercitar-se. Então, aqui eu venho trazendo um contexto sociocultural. Então, venho trazendo a informação da biologia para explicar que a atividade física é tão importante que ela pode simplesmente curar um processo depressivo, tá? Vou explicar. Nesse contexto, mais um conectivo, enfatiza-se mais no esporte, principalmente em ambientes escolares, cuja moléstia tem sido encontrada e disseminada através da inércia frente aos usos tecnológicos. Então, o que eu estou dizendo? Que precisa-se enfatizar a questão da atividade física nas escolas, porque é um lugar onde a depressão está muito presente e muitos adolescentes sofrem com isso, mas preferem ficar aí inertes lá, só olhando as questões de WhatsApp, Facebook, enfim, né? Ao invés de praticar uma educação física. Meu segundo argumento, na contramão dessa história, o Ministério da Educação tem proposto reavaliar o ensino médio, desobrigando as instituições escolares ao cumprimento de disciplinas tão importantes quanto a educação física. Então, observe, olha só, aqui é meu tópico frasal. Eu venho trazendo uma informação atualizadíssima, né, com o MEC aí querendo reformular o médio e desobrigando as escolas de fazerem educação física, arte, sociologia e filosofia, né? Nessa proposta, pode-se verificar o total desvaneio governamental na não preocupação com a qualidade de vida de seus estudantes. Então, pensa, né? Se estivesse importando realmente, já que a educação física, a atividade física é tão importante para um ser humano, deveria se dar um valor maior a ela, né? E se não bastasse, famílias e alunos aplaudem a decisão, preferindo a apatia tecnológica a ter que movimentar-se para a libertação que poderia salvar suas vidas. Então, como eu já trabalho em escola há muitos anos, a gente percebe realmente quantos problemas as famílias brasileiras têm e muitos deles poderiam ser resolvidos simplesmente com uma inserção maior na questão esportiva, né? Eu já tive alunos que ficou o ano inteiro levando atestado médico para não fazer educação física, né? E era uma pessoa que realmente inspirava cuidados no sentido psicológico, né? Talvez se fizesse educação, praticasse um esporte, não seria tão penalizada, né? Devido à maneira que era. E eu não consegui parar de escrever, fiz mais um parágrafo, eu sei que eu ultrapassei 30 linhas, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu venho utilizando a questão de um conectivo para finalizar o meu discurso a respeito do desenvolvimento, né? Então, para finalizar a discussão, podem ser citadas gerações inteiras carregadas de exemplos de pessoas
pessoas barreiras por terem conhecido o esporte. Tópico frasal, e agora eu venho utilizando a questão do repertório sociocultural. Como exemplo, a história relata os Jogos Paralímpicos acontecido pela primeira vez na Inglaterra, como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. E agora eu venho explicando. Esse cenário, que dantes apresentava-se carregado de dor e sofrimento, foi substituído pela oportunidade de ser independente da deficiência cometida. Além disso, Hollywood tem sido protagonista de histórias marcantes como a de Howard, do filme O Sonho Impossível, professor Pierre Dulaine, do filme Vem Dançar, e Thomas Carter, do filme Coach Carter, cujas vidas impactaram histórias e comoveram o mundo através da prática esportiva. Então, olha que bacana, só nesse parágrafo aqui eu coloquei duas inserções culturais, né? Uma histórica e outra cultural, falando a respeito de filmes. E venho concluindo, né? Logo, faz-se necessário que os estudantes, meu primeiro agente, vislumbrem a atividade física como oportunidade para que suas vidas possam ser solidificadas por completo. Por sua vez, as famílias, meu segundo agente, né, devem incentivar seus filhos a esse viés, fazendo-os compreender que não só de livro vive o homem, mas que é o corpo e mente. E finalizando, né, e por fim, as escolas devem ratificar a importância do esporte para que a educação física não seja mais uma imposição, mas uma real oportunidade de ver-se no espelho, não apenas como de ideias, mas como idealizadores de sonhos impossíveis. Por que eu coloquei isso aqui? Porque esse filme aqui, Um Sonho Impossível, ele realiza através de um projeto, né, revertido em favor do esporte. Tá vendo, pessoal? Então ficou assim, eu fiz bastantes linhas, mas na verdade é para explicar para vocês como que a gente pode desenvolver um texto baseado nesse quesito de várias maneiras, né? Então, entendam que a questão da progressão textual, ela se dá a partir da inserção desses conectivos, né? São eles que despertam no meu texto uma fluência maior, né? No sentido, observe que não está pesada, a fluência se faz de uma forma bastante produtiva, né? Não tem incoerências. Então, tudo isso é analisado na questão da progressão textual, beleza? Então, espero ter ajudado vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!